cheia hoje, pessoas retornando. Sejam bem-vindos novamente, alguns que não estavam vindo por algum tempo. O bom filho, a casa retorna, né? E também seja bem-vindo o senhor Antônio, né? Edson, vem pela primeira vez, seja bem-vindo também. Bom, porque nós somos pessoas novas, pessoas voltando, talvez elas tenham esquecido, né? Vou explicar um pouquinho da nossa casa, né? O que é o SIM, Espiritistas em Michigan. Nós nos reunimos aqui às quintas-feiras à noite, né? A partir das 7h30, para falarmos sobre a doutrina dos Espíritos, o Espiritismo. Então, o nosso intuito aqui é a divulgação, né? Passar um pouco daquilo que a gente já aprendeu, a gente que já está convivendo com a doutrina por alguns anos, e passar essa experiência e fazer com que outras pessoas também possam se aproveitar desses conhecimentos, né? E possam colocar em prática esses conhecimentos, que nada mais são do que os ensinamentos de Jesus, né? Nós somos uma doutrina cristã, seguimos exatamente aquilo que Jesus nos ensinou, que é amar ao próximo, respeitar o próximo e tentar ser melhor a cada dia. Então, esse é o objetivo. Nós trabalhamos bastante na caridade, né? Esse é o maior intuito. Então, nós temos algumas atividades que a gente procura fazer para ajudar outras instituições, ou mesmo essa instituição onde a gente se encontra aqui, que é o Unity of Farmington Hills. Eles têm uma organização, né, que também precisam de ajuda, precisam de pessoas voluntárias para trabalhar. Pensando nisso, nós temos eventos, né? Nós tentamos fazer pelo menos 4 eventos por ano. Esses eventos vão sempre buscar angariar os fundos que a gente precisa para manter a casa, para manter os trabalhos e sempre, consequentemente, ajudar outras instituições. O nosso próximo evento vai ser no dia, alguém me ajuda com a data 21 de outubro, sábado, a partir do meio-dia às 4. Como sempre, vai ser um evento muito legal, com música, boa comida brasileira, bastante diversão. Nós vamos ter, ainda vão ser divulgados alguns pontos aí, mas vamos ter um DJ, vamos ter uma música acústica, vamos ter possivelmente karaokê, algumas coisas bem legais que nós estamos preparando. E, óbvio, vai ser pedido para que todos tragam um alimento, para que esse alimento seja depois direcionado para o Lighthouse, que é uma instituição que a gente sempre ajuda também, e o dinheiro arrecadado vai ser convertido para a casa aqui, para o Unity of Farmington Hills. Essa é a ideia desse evento e muita diversão, como sempre. Então, fiquem de olho no nosso Facebook, Instagram, WhatsApp que nós estamos divulgando. Vamos precisar de bastante voluntário, bastante gente também ajudando com as comidas, tanto nos ingredientes quanto na preparação do que a gente vai fazer. Aí tem várias pessoas aqui incumbidas disso, a Cíntia, o Ivo, o Alanis, Rodrigo, Johan, Fanny, Bia, bastante, Fábio e Mônica, bastante gente. Procurem qualquer Lúcia e Cleiton aqui também na frente, então procurem todas essas pessoas para que vocês possam se inteirar também e ajudar. O senhor Edson. Não sei por que veio Antônio na minha cabeça aqui. Então a gente conversa sobre isso. Ali, ó, pertinho. Edson, nós temos aqui, além da palestra, né, que a gente inicia, que na verdade não é uma palestra, é simplesmente a gente transmitindo um pouco do conhecimento dentro dos livros que a gente leu, né, aquilo um pouquinho que a gente aprendeu, e tentar normalmente fazer alguma conversa aqui, algum entendimento entre todos que participam. Então ele é um grupo participativo, não é só sentar aqui, escutar e ficar quieto e ir para casa. A ideia é que a gente possa também refletir aqui juntos, ter dúvidas, perguntas, né, tá aberto para isso no final de preferência. Mas está aberto. Em paralelo, nós temos aqui a evangelização das crianças. Então, tem algumas pessoas que ficam responsáveis cuidando das crianças, então podem trazer as crianças para cá, que vai ter sempre alguém cuidando com responsabilidade, fazendo alguma atividade com elas. E a gente fala de evangelização das crianças, porque ao mesmo tempo a gente tenta fazer alguma atividade que ajude essas crianças também a entenderem o que é a nossa doutrina, né? A questão cristã, né? Não simplesmente o espiritismo, mas a doutrina cristã. Temos livros para serem emprestados, falem com a Lúcia aqui. E hoje eu vou ter uma surpresa aqui, porque eu vou querer fazer algumas perguntas, e quem melhor responder essas perguntas, melhor não é certo ou errado, mas quem mais participar vai ganhar esse livro aqui, que é o Livro dos Espíritos em inglês, tá? É uma edição
não sei qual é, mas é novo, não é um livro usado, é um livro novo. E só não vale o Rodrigo falar nada, porque nem o Ivo e tal, as pessoas estão proibidas, estão vetadas, mas a ideia é a participação de todos vocês. Deixa eu ver se eu esqueci de alguma coisa. Temos chá, bolo, sempre um de nós do grupo que traz, né? A ideia de trazer esse chá, esse bolo é para confraternizar, ter esse tempinho com vocês aqui. No final, né, se quiser pegar um bolo, um chá durante a atividade, pode fazer, mas com pouco barulho, né, para não quebrar a vibração. Principalmente quando nós terminamos a palestra, nós temos o passe mediúnico, né? E esse passe mediúnico é feito numa sala ao lado. Vocês vão ser encaminhados, ninguém é obrigado a passar pelo passe. Quem não conhece o passe, dentro da doutrina espírita, isso é praticado como uma forma de transmitir uma energia que ajude no equilíbrio nosso do corpo e da alma do perispírito. Então, é para isso que serve o passe. Depois eu posso explicar melhor no final, para quem não conhece, quem é novo ou quem esqueceu, né? Que não tem. Brincadeira, né? Bom, esqueci alguma coisa? Algum outro recado? Não, eu não vou fazer, mas assim, algum outro recado? Sim, tem o livro de vibrações, está aqui. Tá. Então, esse livro nós fazemos vibrações, né, durante os nossos trabalhos. E ali você pode colocar o nome de pessoas encarnadas ou desencarnadas que por alguma razão você acha que precisem de uma oração. Não tem mágica, não tem magia, não tem nada demais, é simplesmente vibração. Então nós vamos vibrar com nossos pensamentos positivos, como nós vibramos para nós mesmos, para os nossos familiares. Nós imaginamos os nomes que estão lá com um plano espiritual auxiliando nesse trabalho. E temos o trabalho mediúnico, que eu esqueci de mencionar. O trabalho mediúnico acontece, não é aberto ao público, ele acontece às 6h30, antes dessa atividade, com os médiuns da casa, com as pessoas que são trabalhadores da casa. E o intuito do trabalho mediúnico é dar a oportunidade aos desencarnados, né, aos nossos irmãos que estão lá no plano espiritual, a se comunicarem de alguma forma. Seja por uma necessidade de comunicação, porque eles estão passando por um desenvolvimento também, né? Para quem segue a doutrina espírita entende isso bem, ou muitas vezes até passar uma mensagem, alguma coisa que é necessário passar para o grupo ou para esse irmãozinho espiritual que está no mundo espiritual. Então esse é o trabalho mediúnico que acontece antes da palestra. Tudo bem? Todos bem? Tá calor aqui dentro hoje, não tá? Eu acho que a gente poderia até deixar uma porta aberta para entrar um pouco de ar. Tá? Não sei se o ar condicionado e tal. Bom, acho que eu esqueci de me apresentar, mas meu nome é Ricardo. E vamos fazer então. Não é Antônio? É que Antônio era o nome do meu avô, acho que ficou na minha cabeça, mas do meu avô, mas tudo bem. Vamos fazer então uma prece agora para a gente iniciar bem, né? Para a gente poder se concentrar. Então vamos nos acalmando, deixando todas as nossas preocupações do lado de fora. Nesse momento, realmente nos concentrando. Vamos imaginando os nossos mentores individuais, aqueles anjos da guarda que estão sempre ao nosso lado, que nos trouxeram até aqui em segurança, para que eles estejam conosco nesses momentos, nos ajudando, aliviando os nossos pensamentos, nossas dores, para que a gente possa realmente ficar focado hoje naquilo que vai ser discutido, naquilo que vai ser apresentado hoje. Pedimos auxílio do plano espiritual, a todos os mentores desse grupo, aqueles que estão sempre aqui presentes, mesmo antes do início dos nossos trabalhos, que protegem a nossa casa, evitando que qualquer energia negativa possa adentrar esta casa, ajudando mesmo na segurança de todos que estão aqui, trabalhadores, aqueles que vêm em busca de algum auxílio, que vêm em busca de palavras, de conhecimento. Vamos nos ligar então ao nosso Mestre Jesus, pedindo a Ele que nesse momento esteja junto da gente, com amor, com a dedicação que sabemos que Ele sempre tem ao nosso lado, se colocando mesmo à nossa disposição, da mesma forma que nos colocamos à disposição para o seu trabalho, do dia a dia, e abertos, dispostos a mudar, a transformar, a seguir os seus ensinamentos. Vamos então pedindo a Ele, humildemente, que nos leve ao nosso Pai Criador, a quem agradecemos pela vida, pela nossa existência,
através da prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo mal, que assim seja, graças a Deus. Boa noite. Então vamos lá. O tema de hoje é a Gênese. Eu até trouxe aqui um exemplar, nossa, o Bárbara não está aqui hoje para fazer uma brincadeira, né? Ó, para quem não sabe, isso aqui é livro, tem página, papel, ele adora fazer isso, né? Porque a maioria das pessoas hoje só leem no celular, né, no computador. Essa é a Gênese. A Gênese é o 5º livro, né, da codificação de Kardec. Foi editado em 1868, né? Então, quanto tempo, né? Mais de 150 anos atrás. Então, para aqueles que são novos, né, na doutrina espírita, a doutrina iniciou com o Livro dos Espíritos, né, em 1857. Depois, o Livro dos Médios, em 61. Evangelho segundo o Espiritismo, em 64. Céu e Inferno, 65. E aí, em 68, a Gênese. Então, a Gênese foi o último livro final. Obviamente que nesse período entre 57 e 1868, existiram as revistas espíritas que eram publicadas todos os anos, né, do ano de 58 a 69, e também temos um outro livro que é o que é o Espiritismo, que foi publicado em 59, mas que ele não fez parte dos 5 livros da codificação, porque na verdade ele é só um resumo para explicar o que é o Espiritismo, e por isso que ele foi publicado naquela data. E depois do desencarne de Allan Kardec, em 1890, aí nós temos obras póstumas, né? Que aí falam alguns assuntos também sobre a vida de Kardec, sobre o trabalho dele na doutrina espírita. Mas a ideia hoje aqui é falar da Gênese, que é o 5º livro, 1868. Todo mundo já ouviu falar aqui sobre a Gênese, né? Então, o que é a Gênese segundo o Espiritismo? Na verdade, o título é A Gênese, os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo. Nós não vamos falar aqui só sobre milagres e predições, não é essa a ideia. Aliás, vai ficar para um segundo capítulo, porque não vai dar tempo de falar. E esse assunto é mais para o final da Gênese. Vou fazer uma pergunta e já vai estar valendo um pontinho. Para quem chegou depois... esse aqui é o Livro dos Espíritos, né? Então, o primeiro livro, publicado em 1957, é um exemplar novo, só que em inglês. Quem participar bem hoje, quem for bonzinho, for legal, sem ser o Rodrigo, sem ser o esses caras não valem, vai ganhar esse exemplar aqui, tá bom? Então, estou avisando. E a Gênese, todo mundo já deve ter ouvido falar da palavra Gênese, né? A Gênese bíblica, né? Da Bíblia, sobre... Moisés, né? o que ele falou e tudo mais. O que foi a proposta da Gênese segundo o Espiritismo, codificada por Kardec? Então, olha a palavra, codificada por Kardec, né? Ele não inventou nada, não foi ele que criou, ele codificou. A Gênese foi passada como todos os livros da doutrina espírita através do plano espiritual, através dos espíritos que se comunicavam, dos médios, né? Através dos médios que passaram essa informação. Então, ela consolida todos os conceitos da doutrina. Essa é a ideia da Gênese, né? Ela não vai ficar explicando todos os detalhes sobre a Gênese de Moisés bíblica, mas também vamos falar sobre esse assunto, o que se contradiz aqui nesse sentido, que o plano espiritual mais tarde, né, em 1868, conseguiu trazer e consolidar. Bom, então a gente vai falar sobre a origem do planeta Terra. Claro, a gente está falando da Gênese, a gente está falando disso. Os milagres e o Evangelho, mas de uma forma lógica, tentando entender melhor, já com maiores conhecimentos e através de informações do plano espiritual. Nós vamos começar a perceber aqui, não vai dar para eu parar em todos os momentos e fazer esse gancho, mas tudo que eu estiver falando aqui, obviamente, foi um trabalho muito elaborado. Né? Não foi obtido, e eu sou obrigado a repetir aqui porque nem todos têm esse conhecimento. A doutrina espírita foi escrita através de informações passadas pelo plano espiritual, por médiums, né? Por isso que eles chamam médiums, em diferentes lugares
em diferentes momentos, e essas mensagens foram confrontadas. Então é um método científico que foi usado, né? Não foi Kardec ouviu um médium, ouviu um espírito falando alguma coisa e colocou lá aquilo tudo como verdade. Não foi dessa forma, né? Então, por isso a importância de entender esse ponto da formação da doutrina espírita. Então nós vamos passar aqui a questão da ciência, o espiritismo, né? O balanço, né? O intercâmbio entre o elemento espiritual e o elemento material. Então, o que foi escrito lá na Bíblia, o que foi escrito lá por Moisés, na Gênesis de Moisés, e depois ligando à questão espiritual, que vão, de certa forma, explicar esses fenômenos especiais, que por muitos séculos, muitos anos, se entendiam como fenômenos paranormais ou especiais, mas que com esse entendimento você percebe que não tem nada de paranormal especial. Faz parte do nosso desenvolvimento, faz parte daquilo que é a combinação do material com o espiritual. E nem tudo a gente tem explicação. Por isso que existe a ciência. Existem coisas ainda que a ciência ainda está se desenvolvendo e que ela está descobrindo e comprovando coisas que foram faladas há muitos anos, e eu vou citar uma das coisas aqui, inclusive, como exemplo. Ok? O caráter da revelação espírita é de revelar, né? Então foi considerada a doutrina espírita como a terceira revelação. A primeira revelação foi Moisés, né? Com aquela comunicação, explicando aquela questão do que ele recebeu os mandamentos e divulgou e transformou aquele povo, lembrando em que época nós estamos falando daquilo. Depois veio Jesus. Jesus veio com uma mensagem um pouco diferente. Ele falava do mesmo, reconhecendo Moisés, os hebreus, foram os primeiros, né, o primeiro povo a reconhecer um Deus, como um único Deus. Não como uma variedade de deuses, cada um com uma ideia diferente, mas que só existia um Criador de toda a humanidade, não independesse da crença de onde você vivesse, do povo que você fosse. Era essa a crença dos hebreus e foi trazida por Moisés. Depois veio Jesus com uma mensagem ainda maior do que essa. Ele falou, é isso, só que esse Deus que vocês temem, esse Deus que trouxe toda essa ordem, essa questão de regras, ele é muito mais do que isso. Ele é um Deus de amor. Ele trouxe então a mensagem do amor, do Deus que era o Criador, mas que ele não tinha nenhuma intenção de punir ninguém. Ele tinha os filhos, que éramos nós, né? Todos vivendo naquela época, e trouxe a mensagem. E aí tem a terceira revelação, que é o Espiritismo, né? Aí você fala, nossa, mas que prepotência, né? O Espiritismo ser a terceira revelação. Essa é a forma como foi colocada, obviamente, dentro da codificação de Kardec, o Espiritismo sendo a terceira revelação. Por quê? Porque ele trouxe a mesma mensagem de Jesus, ou seja, nós seguimos a mensagem de Jesus, né? Quem é espírita é cristão, entende aquilo que Cristo trouxe como a mensagem principal. Deus único, que trouxe Moisés, o perdão, o amor ao próximo, a caridade que Jesus trouxe, tudo isso está contido na nossa doutrina. E a terceira revelação, que fala que é o Espiritismo, porque ele trouxe o Consolador, ligando a vida futura com a vida atual, entendendo que existe uma correlação do mundo material que a gente enxerga hoje no nosso mundo. Aí nós vamos entrar em conversas bem complexas aqui, sobre mundos, né? Isso é a Gênese, ok? O Ricardo não vai inventar nada aqui, o Ricardo só vai tentar, no melhor que eu posso fazer, trazer um resumo do que foi discutido aqui. E ele faz essa ligação da alma e o corpo, da relação que nós temos com o espírito. O que é o espírito? O que nós somos como espíritos encarnados? E fala da reencarnação. Mas a reencarnação não é nova? Claro que não. Os povos hindus já falavam da reencarnação, os budistas já falavam da reencarnação, muito antes de Jesus, muito antes do Espiritismo. Então vocês veem que não tem nada de errado. Na verdade, complementando, né? Obrigado. Complementando isso. Então, é daí que se fala muito na doutrina espírita, que é a terceira revelação. Eu confesso para vocês, muitas vezes quando eu li isso, eu falo, nossa, mas que prepotência, né? A gente falar que é a terceira revelação. Mas dessa forma, nesse contexto, faz todo sentido e não é para ser julgado, é simplesmente um contexto. Então, esse é o caráter da revelação espírita, né? Então ele segue
Moisés trouxe um Deus único, Jesus, amor, caridade e a ligação que Jesus já falava, né? Do material com o espiritual, da alma, né? De outra forma, que ele não podia falar tão abertamente daquela forma. Depois nós temos o Deus, né? A existência de Deus dentro da doutrina espírita, livro número 1, né? Livro dos Espíritos. Vou pegar aqui. Para quem não sabe, o livro dos Espíritos ele foi feito em perguntas, né? A pergunta número 1, alguém sabe? Está valendo já para ponto. Que é para Deus. O que é Deus? Essa não vale. O que é Deus? Né? E o que é Deus é a primeira pergunta desse livro aqui. Ó, quem for ganhar hoje esse livro vai poder ler. Ele fala, Deus é a causa primária de todas as coisas. Isso foi esclarecido por vários espíritos, né? De nível, entende-se, de nível superior, que trouxeram essa mensagem e confirmaram essa mensagem em lugares diferentes. Deus é a causa primária de todas as coisas, a origem de tudo o que existe. Então, aí vem mais um reforço, ok? O que é Deus? Suprema e soberana inteligência, eterno, imutável, imaterial, onipotente, justo e bom, perfeito e único. Isso é o conceito de Deus. E dentro da Gênese, e é o que eu acredito também, e acredito que a maioria das pessoas que entendem a doutrina espírita, se você não entende Deus dessa forma, ainda não entendeu o que é Deus. Então, é uma coisa, não é material. Então, aquela ligação de Deus com Jesus é uma coisa completamente diferente. Jesus foi um representante, obviamente, com um nível de Jesus muito grande. Nós já até tivemos uma palestra sobre isso aqui, mas Deus é uma coisa, ok? Entendendo que Deus é tudo isso que eu falei, ou seja, Ele é perfeito, único, onipotente, material, justo e bom, nós vamos entender que qualquer religião que não entenda dessa forma, e aí eu estou entrando em religiões sem citar nomes, tem algum entendimento errado. E pode ser que o Deus seja um Deus diferente, ninguém está aqui forçando que todos acreditem na mesma forma, porque a linguagem, às vezes, a forma é diferente, mas a crença num Deus, ela pode ser muito similar nessa questão de entender que é supremo, que é eterno, que é imutável. E aí vem uma segunda coisa, uma terceira coisa aqui, desculpa, o bem e o mal. O mal, se fala muito, e você já deve ter ouvido esse ditado, é a ausência do bem. Certo? Como o escuro, né? É a ausência da luz, né? A mesma coisa. Se o mal existisse, não poderia ter sido de Deus. Porque a gente falou que Deus é eterno, imutável, soberano, imaterial, onipotente, justo e bom, perfeito e único. Então ele não poderia ter criado o mal. E aí isso coloca para baixo aquelas teorias de que existe o Satanás, né, ou o diabo, no sentido de que é uma força oposta a Deus. Não, não é. Porque se existisse, seria no mínimo igual ou abaixo de Deus, e se for abaixo de Deus, significa que foi criado por Deus. Isso não é aceito na nossa doutrina, no nosso entendimento, não dessa forma. O mal, ele pode ser físico e pode ser moral. E ele pode ser criado de formas diferentes, através de flagelos naturais que a gente vê, o mal acontece, ou, que é o que a gente vê mais comumente, criado através dos nossos vícios, do nosso orgulho, do nosso egoísmo, da nossa ambição, né? E por todos os nossos excessos. Esse é o mal que a doutrina espírita entende. E a gente vai entrar em muitos assuntos aqui bastante delicados. Vários deles nós já trabalhamos aqui em várias palestras. Infelizmente não dá para entrar em todos os detalhes, em todos eles. Eu gostaria que hoje vocês só refletissem nisso que eu estou falando. Obviamente a gente vai ter um tempinho para conversar um pouco no final. Mas dá para expandir isso aqui para muitos outros assuntos, como o céu e o inferno, que eu mesmo já dei uma palestra aqui, essa questão sobre existir o céu, existir o inferno, existir o diabo, não existir o diabo, esse tipo de coisa. Bom, então falamos sobre
a revelação espírita sobre Deus, o bem e o mal, né? O que é o bem e o mal. E vamos falar sobre o instinto e a inteligência. Tudo isso que eu estou colocando agora é uma preparação para o que a gente vai entender daqui a pouco sobre a Gênese. Porque a gente vai falar sobre a origem do ser humano, a origem do planeta Terra, a origem do universo. É isso que a Gênese trata, ok? O que é instinto para vocês? O que é o instinto? Uma planta. Qual é o instinto de uma planta? Ela procura a luz, né? Porque com a luz ela consegue crescer, ela consegue sobreviver. Isso é um instinto, isso acontece naturalmente, né? Todos nós temos instintos, e o instinto ele não tem erro. Você nunca vai errar pelo instinto. Não, eu tive um instinto errado, não existe isso. O que deu errado tem a ver com o seu raciocínio. É onde a sua inteligência entrou, que é a segunda parte que eu vou falar aqui. A inteligência é um atributo da alma e se revela por atos voluntários, refletidos, premeditados e combinados. Então, quando você começa a raciocinar, você começa a ter inteligência, você começa a errar e acertar também. Sempre tem os dois lados. A planta não faz isso. A planta ela não tem essa inteligência, ela não tem esse raciocínio, ela vai pelo instinto, né? Então não tem erro. Ela só vai morrer no momento que ela tem que morrer, porque acabou o sol, acabou a água, ninguém colocou água lá para ela, né? E ela depende daquilo, é dependente. Ok. E aí vamos para agora, para o próximo passo aqui, que é o papel da ciência na Gênese, né? O que a ciência proporcionou. Então, eu, pelo menos, o que eu me lembro do estudo que eu tive, quando eu aprendi lá sobre a Bíblia, a Gênesis falava muito, né, da questão das mensagens de Deus, do dilúvio, né? Quem lembra do dilúvio? Como Deus criou a Terra. Como criou em 7 dias, tal. Uma série de coisas. São teorias que, na verdade, não vieram do vazio, né? Elas têm, de uma certa forma, alguma verdade. O dilúvio, até um ponto atrás, eu acreditava que aquilo era uma grande mentira. Que nunca aquilo teria acontecido, era só uma história que alguém colocou no livro. Hoje eu tenho uma interpretação diferente, né, daquilo. E vocês vão entender o porquê. Não hoje exatamente, mas já entendi isso há algum tempo atrás. O desenvolvimento da ciência, ele ficou, de certa forma, atrasado por um tempo, por questões até religiosas. Aqui, de novo, eu não estou falando de nenhuma religião específica, mas imagina, um cara veio lá, como Moisés, sei lá quantos mil anos atrás, trouxe uma mensagem falando, isso veio de Deus, Deus falou que é para vocês fazerem isso, sigam, isso aqui está certo, nós somos o povo do mundo, somos nós que existimos, o mundo é esse, tudo está ao nosso redor, e é isso. E aquilo foi, perpetuou. E eles viveram, eles evoluíram, cresceram com determinadas limitações. Ok? O que faltava? E aí é importante, um dos tópicos que eu falei aqui, alma, né? Espírito e matéria. A combinação dos dois. Combinação de ciência e religião. Combinação de alguma crença com a ciência. Então, fala-se aqui que a Gênesis de Moisés é a que mais se aproxima do que a ciência atual consegue realmente comprovar. Ou seja, então Moisés não estava errado. Ninguém está indo contra o que Moisés falou aqui. Ele só não estava totalmente certo, né? Algumas coisas com aquela limitação que ele tinha no momento, como acontece em todas as nossas gerações. Então, falam que a Gênesis de Moisés é a que mais se aproxima do que a ciência atual consegue dizer, comprovar, né? E ela se divide em duas partes. A formação do mundo material e depois o princípio corporal e espiritual, né, que é o desenvolvimento do ser humano e a evolução. E a ciência, ela começou junto com a filosofia a tentar desenvolver esse raciocínio na humanidade, né, com o desenvolvimento, com o avanço tecnológico, científico, a entender algumas coisas para ajudar naquele entendimento que aquele povo tinha na época. Então, esse é o papel da ciência. E quando a gente fala de doutrina espírita, a gente está sempre falando de 3 coisas. Olha que coisa interessante, né? Não foi à toa que foi descrito e organizado dessa forma. Obviamente tem o fator religioso, né? Porque há coisas que você através da fé, né? Que você não tem como provar, a gente não tem conhecimento ainda pleno, então você depende de uma fé. A fé é a religião, né? Seja ela qual for. Você tem a ciência,
que aí, através dos métodos, né? Por exemplo, Kardec usou métodos para poder obter essas informações, não foi da cabeça dele. São métodos considerados científicos, de pesquisa, né? E outras coisas. E a filosofia. Eu sempre falo que a filosofia, aquilo que a gente não consegue explicar, né, com ciência, a gente tenta, de alguma forma, elaborar uma possível ideia, alguma possibilidade através da filosofia. Então, é dessa forma que a doutrina espírita descreve isso. Vamos passar um pouquinho agora para a parte mais complicada, né, que é interessante, a astronomia, ou que na Gênesis eles tratam como uranografia. Eu não lembrava dessa palavra, mas nada mais é do que astronomia. Se a gente está falando da Gênesis, a gente está falando da formação da Terra, está falando da formação do planeta, da formação do universo, da formação do ser humano. Essa é a ideia da Gênesis de tratar. Bom, Kardec, em 1868, quando publicou a Gênesis, colocou uma nota nesse capítulo, depois quem quiser ler, que ele fala, esse capítulo é textualmente extraído de uma série de comunicações ditadas à Sociedade Espírita de Paris em 1862 e 1863. Lembra que a Gênesis, a ideia dele foi compilar, né, algumas coisas sobre a doutrina, trazer uma ideia de coisas que ele foi aprendendo desde 1857. Então, especificamente esse capítulo é tirado dessa época de 1862 e 1863, sob o título Estudos Uranográficos, por isso o nome dado, e assinadas por Galileu Galilei. Então, naquela época, acredito que todos aqui conheçam Galileu Galilei, né? Foi um astrônomo, físico, matemático do século, nem sei, 1564. Ele nasceu em 1564, morreu em 1642, eu anotei aqui, senão não ia lembrar. Uma das coisas mais importantes que Galileu Galilei fez foi comprovar que a ideia de Copérnico, que a Terra não rodava, não era o centro do universo, estava certa, né? Copérnico, eu estou falando 330 anos antes de Cristo. E aí Galileu Galilei, em 1564, entre 1564 e 1642, ele confirmou isso, que Copérnico estava correto, que a Terra não era o centro do universo, que a Terra rodava, né, ela fazia aquele movimento em torno do Sol. E o que aconteceu com Galileu, coitadinho? Foi considerado herege, porque ele falou aquilo, não era aceito naquela época. Né? E, bom, ele não foi morto, enforcado, nada, porque ele teve que mentir, falar que aquilo que ele acreditava, ele não acreditava. Ele mentiu para poder sobreviver. Né? Mas ele tinha essa teoria, que é a teoria do heliocentrismo, né, de Copérnico. Ele confirmou isso. Bom, essa parte então da Gênese, segundo o Espiritismo, foi ditada por Galileu Galilei através de um médium chamado CF. Foi assinado por CF naquela época. Anos depois, a Federação Espírita Brasileira fez, através de um livro, né, colocou uma nota e explicou que esse CF era Camille Flammarion, que era um outro astrônomo que viveu em 1840 a 1925, e ele era médium, né? E ele foi uma das pessoas que ajudou muito a divulgação da doutrina espírita. Então tem vários livros, né, de Camille Flammarion contando com histórias sobre ele, com histórias ele como médium, né? E não vou falar sobre a polêmica sobre ele e Galileu aqui, porque não faz parte desse tópico, eu vou deixar para o final se alguém ficar curioso. Ok. E tem a ver com uma revelação de Chico Xavier, feita em 1939, mas não vem ao caso aqui agora. Por enquanto, o que importa a gente entender, essas informações foram passadas por Galileu Galilei, ou seja, era um astrônomo muito conhecido na época dele, e é conhecido até hoje, e essas informações, teoricamente, foram passadas por eles através de um médium, ok? E aí ele vai falar de um vasto número de assuntos aqui, que eu vou ter que passar rapidamente, mas vou tentar situar vocês. Ele vai falar sobre o espaço e o tempo, sobre matéria, criação primária, criação universal, sóis e planetas, satélites, cometas, Via Láctea, estrelas fixas, desertos no espaço, sucessão dos mundos,
e são muitos assuntos que são ligados à astronomia, mas que ele trouxe esclarecimento não só com o conhecimento que ele tinha da época dele, como Galileu Galilei, mas que na erraticidade, como um espírito desencarnado, ele também continuou se desenvolvendo e adquirindo conhecimento. Então isso é o que faz, que acredita a nossa doutrina. Então você partiu para o plano espiritual, você continua se desenvolvendo. Então, rapidamente aqui, eu vou tentar resumir sobre espaço e tempo. Né? A gente fala do espaço infinito e a gente não teria como determinar ainda a questão desse espaço ser onde ele começa e termina, ou seja, o infinito mesmo. Não existe ainda, nem a ciência ainda não conseguiu chegar nessa definição clara. E o que ele traz nessa comunicação dele, ele fala que isso seria muito complicado de determinar, até porque a gênese da Terra, ou seja, o início, a formação da Terra, você teria que determinar a primeira hora, a primeira tarde, a primeira manhã e assim sucessivos criações, sucessivas evoluções, sucessivas criações incessantes. Então a gente já falou aqui em algumas palestras, Deus continua criando, os espíritos continuam sendo criados ou parou? Já acabou a população mundial do nosso planeta? Não, continua, não cessa. E aí, tudo isso que eu vou falar agora é para chegar nesse entendimento. Cada mundo, nessa vasta amplidão, conta seu tempo próprio, incompatível com outros mundos. Então são sucessões de eventos desde a criação do universo, desde o Criador. Então o Criador, Deus, inicia tudo, a criação de tudo. Né? E sucessivas criações, sucessivos processos de eventos acontecendo, vão gerando a matéria, vão gerando os planetas e tudo mais que a gente vai falar aqui. Então é uma sucessão de eventos, a gente está falando de muito tempo, criando tudo isso que a gente está falando. A matéria se nos apresenta em diversas formas e propriedades, certo? A gente já viu isso pela química. Nós temos oxigênio, hidrogênio, azoto, cloro, carbono, fósforo, que são os metálicos, né? Os não metálicos. E temos aí o ouro, prata, platina, mercúrio, que são os metálicos. A combinação disso tudo gera certos materiais, ou forma matéria. E tudo isso se origina de uma única coisa, que também nós já aprendemos aqui, já discutimos. Por isso que a Gênesis é legal. Ele realmente traz tudo aquilo que veio trazendo durante a codificação num resumo. Qual é essa única coisa? Está valendo pouco. Exatamente. O cosmo ou fluido cósmico universal. Exatamente. A competição está empatada aqui, hein? Está começando a ficar bom. E vamos falar da criação primária. Então Deus é a primeira coisa. Deus existe desde toda a eternidade. O começo absoluto de todas as coisas remonta a quem? Ao Criador. Ele é o início de tudo, certo? O universo nasceu criança, inicialmente o fluido cósmico fez nascer aglomerações, turbilhões de matérias nebulosas. E aí se cria o universo. Simples, né, gente? Vou ter que ler bastante e passar por um processo de entender, assimilar, acreditar depois, né, e voltar, porque a gente, mesmo a ciência hoje ainda tem suas dúvidas, né? Mas isso foi trazido por um espírito com grande conhecimento, né, para ajudar a elucidar isso. A matéria cósmica, além de estar revestida das leis que asseguram a estabilidade dos mundos, contém também o fluido vital. Então nós estamos falando do fluido cósmico universal e fluido vital que forma as gerações espontâneas dos mundos. Então logo desenvolva as condições necessárias ao surgimento de vida. Porque a gente está falando, remontando lá ao tempo que não existia vida ainda. Né? A formação do universo, formação dos planetas, formações dos sóis, de tudo que a gente tem hoje, que a gente vê material, que a gente entende como material. E Galileu, nessa comunicação, ele revelou também o seguinte, sobre a criação dos espíritos, nesse caso. Ele fala: o espírito não chega a receber a iluminação divina que lhe dá simultaneamente com o livre-arbítrio e a consciência a noção de seus altos destinos, sem haver passado pela série
pela série divinamente fatal dos seres inferiores, entre os quais se elabora lentamente a obra da sua individualização. Descomplicando. Quem aqui vai fazer o curso dos médiuns? A gente vai começar o curso dos médiuns fazendo agora merchan, né? Fazer o curso dos médiuns, vai começar em poucas semanas, tal, quem tiver interesse. Mas dentro dos estudos que você faz na doutrina, uma das coisas que a gente aprende é justamente essa evolução que acontece até chegar ao ser que a gente chama hominal, que somos nós, né? O ser humano. Você passa pelo mineral, vegetal, animal e aí sim hominal. Eu pulei um aqui, que eu não quero também ter polêmica, vou entrar, o elemental, né? E ele fala, Galileu ele fala exatamente isso, que nenhum homem vai chegar, nenhum planeta, nenhuma criação universal vai chegar num nível mais avançado sem ter passado por níveis inferiores. Então ele confirma, mais uma vez, dentro do conhecimento que ele tinha, dentro da comunicação que ele passou, essa teoria, ok? Tá claro aqui? Tá muito complicado? Depois nós vamos para os sóis e planetas, né? Então, aqui é muito mais complicado ainda, mas ele vai falar sobre nebulosa, como que constantemente esses eventos acontecem e vão criando essas formações, vamos usar essa palavra mais simples. Então, e isso ele começa a tratar um pouquinho sobre a Terra, obviamente, que é o planeta que a gente tem mais conhecimento, está mais ligado. Então ele fala que a Terra passou por uma condensação cósmica em forma de nebulosa. Aí obviamente o que são nebulosas? Né? São nuvens cósmicas formadas por poeira espacial. Né? Vou tentando resumir, tá? Através desses movimentos circulares. Então a gente está falando de criação de universos, criação de planetas, gente. A gente está falando muito, muito mais tempo do que a existência nossa, de seres, né? Dentro desse planeta, de qualquer outro planeta. Surgiram então as forças centrípeta e centrífuga. Centrípeta para o centro, centrífuga para fora. Essas forças, predominando a força centrífuga, que é para fora, fez com que essas massas se desligassem, né, dessa nebulosa, que é formada por poeira espacial. Isso formando anéis, resultando em massas como a Terra, que são esferoides, né? Nossa, agora foi um sotaque aí. Esferoides. Mas dá um nó na cabeça, né? Lógico, a gente que estudou um pouquinho ali, tem um pouco de conhecimento sobre esse assunto, você consegue, faz sentido. Se realmente é isso mesmo, é verdade, é bem complicado. Mas, e aí, então isso foram formando centenas de planetas, centenas de sóis, né? Que alguns a gente conhece. Por último, cada planeta recebeu a sua vida particular, porque cada um foi gerado de uma forma. Daí a diferença entre cada planeta, as formas de vida em cada planeta, as formas de desenvolvimento de cada planeta e momentos. Nenhum foi criado no mesmo momento. Isso aí vai exatamente contra aquela teoria, né, o que foi ensinado dos 7 dias, né, que todo o universo, o mundo foi criado em 7 dias e tal. Obviamente isso não faz sentido, né, nos dias de hoje. Até mesmo a própria ciência esclarece isso sem toda certeza, né, mas já tem um esclarecimento. Bom, aí ele vai por assuntos de satélites, cometas, Via Láctea, estrelas fixas e uma série de outras coisas que não tem como entrar aqui. Mas vamos falar uma coisa legal aqui, que é a sucessão dos mundos. Aí vai entrar no assunto legal, né? A gente vai falar de outros planetas, vamos falar de extraterrestre aqui, brincadeira, mas tem a ver. Muitas das estrelas que contemplamos, por exemplo, hoje, a gente está vendo, elas podem nem existir mais. Porque elas podem já ter se acabado nesse momento, nesse movimento de sucessão contínua, incessante. Há mudança em planetas, há mudanças em sóis, há mudanças em estrelas, sem parar. E existe início e fim também, como a Terra também vai ter um fim um dia, como planeta. Só que não vai ser agora.
vai demorar bastante. E aí ele fala, muitas das estrelas que vocês estão vendo hoje, elas já não existem mais. Só que a luz dela, ainda, os raios, né, dessa luz que foram emitidos, ainda são vistos, porque você está numa distância de centenas, milhares, milhões de anos-luz, e aí você consegue ainda ter essa... Então, olha como é complexo, né? Bom, não temos condições, mesmo em pensamento, de avaliar a imensidade e eternidade do universo. Isso foi uma coisa de um astrônomo, de um cara completamente fora do tempo dele, anormal, vou dizer, né? Porque para aquele tempo dele ele tem o conhecimento que ele tinha. Depois, já na erraticidade, como espírito desencarnado, ainda passa mais informações, que ele adquiriu mais conhecimento, com mais clareza, e ainda assim não tem todo o conhecimento. Então, a gente tem que ser um pouquinho humilde, né? E entender que às vezes quando a gente recebe uma comunicação assim, a mais básica possível, querer acreditar que um espírito possa responder tudo pra gente só porque ele está do lado de lá, é inocência da nossa parte, né? Porque eles têm o mesmo nível de conhecimento que a gente tem também, bem limitado. Imagina um espírito nesse nível, ainda tem as suas limitações, imagina o ordinário, né? Como nós mesmo, né? Bom, mas é isso. E aí ele passa por outros assuntos como a vida universal. Observando a natureza terrestre, podemos constatar a infinita variedade de produções. E ele fala bem claro, não nos iludamos pensando que os sistemas planetários sejam todos iguais ao nosso. Então é bem claro, não são iguais, são vidas diferentes, são momentos diferentes, evoluções diferentes. E aí vamos entrar na formação da Terra, que tinham duas teorias muito fortes. Uma era a teoria de Buffon, alguém já ouviu falar? Valendo ponto. Não? Bom, a teoria de Buffon eu não conhecia. A teoria de Buffon falava que um cometa teria se chocado com o Sol, causando a projeção de fragmentos incandescentes no espaço, originando assim os planetas. Okay? Aí, com a descoberta de que os cometas são formados de matéria gasosa, sendo inviável que seu choque pudesse causar deslocamento de matéria solar, foi abandonada a teoria de Buffon. Quem que ajudou a descobrir isso? A ciência, não foi a religião. Olha a importância, gente. A gente nunca pode ter na nossa vida só eu não sigo a ciência, sigo a religião, ou o outro lado também. O balanço, o equilíbrio, ele é importante, que aí sim as descobertas vêm, né, e a gente desenvolve. Depois teve a teoria da condensação, que é a que prevalece na ciência, né? Ou seja, que a Terra seria originária da condensação da matéria cósmica, aquela explicação maluca que eu dei agora há pouco, inicialmente incandescente, formando após uma crosta sólida pelo resfriamento. Então, toda aquele sucessão de eventos, lembra? Formação, poeira cósmica, teria formado a Terra. E isso é a teoria aceita pela ciência, e é a teoria que a ciência ainda não falava ainda, mas que Galileu Galilei, naquela comunicação que ele fez em 1862, 1803, ele trouxe isso, dentro desse capítulo chamado Astronomia Geral. Bom, aí nós vamos falar um pouquinho, eu sei que eu já passei muito aqui, passei demais. Só para terminar aqui, revoluções gerais ou parciais, né? Que são a revolução do globo. Eu quero chegar nisso porque eu quero chegar até o dilúvio, que é uma das coisas que a gente mais conhece na história da Bíblia, né? Dilúvio, o que foi o dilúvio? Agora todo mundo vai saber, agora vai ganhar um livro, eu quero ver. O que aconteceu? Encheu de água, acabou com todo mundo, só sobrou quem? Quem que sobrou? Noé e a família, né? E os animais. E os animais. Esse é conhecido como o grande dilúvio asiático, né? Que é o que aconteceu lá na história que a gente lê na Bíblia. Só que a ciência já falou, isso não é verdade, não tem como acontecer. Não que não tenha acontecido aquilo aconteceu de fato. Até um tempo atrás eu não acreditava, mas aconteceu. O que não aconteceu é que o mundo não acabou. Foi aquela região, e aquilo já foi provado que foi através de movimento de terra, movimento de montanhas, comprovados pela ciência, que gerou aquele movimento. Tsunami, né? Isso, e aquela região onde viviam os hebreus. Quem eram os povos que conseguiram passar essa história através de livros? E eram os hebreus que viviam naquela região. Para eles o mundo acabou, só sobrou aquelas pessoas, mas a gente já sabe que não foi bem assim, né? Esses efeitos não foram universais, foram só ali para o livro de Moisés. Bom, aí
esses movimentos são explicados também pela ciência e também foram explicados por Galileu Galilei nessas comunicações, que a Terra ela passa por movimentos cíclicos. Ela tem uma coisa que todo mundo provavelmente conhece, também já ouviu falar, que é a precessão dos equinócios, né? Pelo menos essa palavra equinócio já ouviu falar, tem até um carro da GM, né? que mostra, que acontece 21 de março e 22 de setembro de cada ano. Eu não sabia desse detalhe aqui, mas isso acontece a cada 25.868 anos. E a ciência sabe disso, é comprovado. Por que acontece isso? 25.868 anos. Mas o que acontece? O que acontece? O equinócio é esse precessão dos equinócios, que é esse ciclo completo. Todo ano acontece 2 vezes, em 21 de março e 22 de setembro. Cada ano avança alguns minutos. A gente sabe que a Terra ela roda, né? Para percorrer o Sol, ela leva 365 dias, 5 horas e não sei quantos minutos. Por isso que a gente tem a questão dos anos bissextos, né? Porque precisa dessa adaptação. E todo ano a gente vai mudando um pouquinho. Esses minutos, essas diferenças, também interferem no equinócio. E ele vai mudando de meses. Esse período de 25 mil anos que acho que ninguém aqui presenciou na mesma encarnação, né? Ele vai gerando essas mudanças. Quais são as consequências? Eu quero chegar nisso, tecnicamente é complicado de explicar, mas é um fenômeno, né, que já é estudado, já é conhecido. Ele afeta algumas coisas. O que ele afeta? O aquecimento, ele gera algum aquecimento com fusão dos gelos polares, né, e deslocamento do mar. Então, o que eu quero dizer aqui, todos os acontecimentos bíblicos, como teve o dilúvio, eles são explicados, né? A ciência hoje já consegue explicar de uma certa forma, com uma certa certeza, o porquê que aquilo acontecia, e por que aquilo aconteceu. Não foram coisas que Deus foi lá e falou, agora eu vou acabar com o mundo, não. Isso é cíclico. A conclusão que eu quero chegar aqui, todos os cataclismas, todas as evoluções periódicas que acontecem como essa, como o dilúvio, e outras que são sucessivas e constantes que a gente não percebe, não é culpa do Trump, não é culpa do Biden, não é culpa do Lula, não é culpa do Bolsonaro. É uma coisa que acontece, que faz parte desse ciclo. Então, porque o ser humano ele acaba querendo, não, porque a gente está fazendo isso, claro, a gente participa, o ser humano. Lembra uma das primeiras coisas que eu falei aqui, né? Que é o que a gente não controla, que a gente não tem influência, e aquele que são criados pelos nossos vícios, pelo nosso orgulho, egoísmo, ambição, cupidez e todos os excessos. Então, ali a gente interfere, obviamente, mas levam sucessões, muitos eventos para que essas coisas realmente influenciem. Então, eu estou querendo resumir nesse sentido. Então, todos esses cataclismos futuros vão afetar? Vão. A Terra vai ter um fim? Vai. Não é agora, a gente está bem longe, a Terra é muito inicial ainda. Há planetas muito mais evoluídos do que a gente. E nas comunicações também passadas por Galileu, e muitas outras inúmeras comunicações por Chico Xavier, que é um médium muito respeitado no Brasil, eles falam, já se falava muito do planeta de Marte, né? O planeta Marte, não de Marte, planeta Marte. É um planeta já considerado com uma evolução maior do que o nosso, e já se falava, Galileu já falou naquela época, nessa comunicação de 1800 e lá, que existia vida e água em Marte. A vida, não estou comparando com a vida nossa. Água. O que acontece? 2004, começa um estudo, mas através da ciência de novo, não é crença, não é fé, é ciência, e descobrem realmente que tem indícios de água na Lua, em Marte. 2008, isso começa tudo com a NASA, 2008 isso é comprovado, foi encontrado água em Marte. Então significa que tem água, tem composição dos elementos da química que nós conhecemos, que compõem e que certamente teve vida, e isso é comprovado mais uma vez pela ciência. Então, gente, por isso que eu falo, muitas das coisas que nós hoje temos só como, eu acredito porque eu tenho fé naquilo, tudo bem, tem a fé, mas tem que ter lógica, né? Senão fica uma fé perdida. Mas a ciência, algum dia, a gente acredita que ela vai conseguir explicar, ela vai chegar num ponto de explicação. E é isso que fala muito aqui na Gênesis, trazendo todas as informações para tentar fazer a gente entender que faz sentido e que algumas coisas já foram comprovadas. Ok, eu vou parar por aqui.
porque eu já passei demais o tempo, eu peço desculpa. É um assunto realmente complexo, não dá para resumir sem passar por esses primeiros passos iniciais. Eu prometo que eu trago numa próxima oportunidade aqui para vocês. E eu vou deixar alguém aqui para votar quem deveria ganhar esse livro hoje aqui. Eu vi a participação de bastante gente. O que vocês acham? Teve bastante gente. Eu vou ter alguém que vai utilizar o livro para alguém que conhece, então, alguém que fala inglês. Essa marcação aqui só tá porque a Lúcia tinha. Eu vou dar para você então. Você Esse livro. Porque eu vi que você estava bastante interessado no assunto. Como teve empate aqui nas respostas, né? Gostaria de agradecer. Leiam a Gênese. Não é um livro tão complexo assim. Eu havia lido a Gênese há muitos anos atrás. Obviamente eu tive que dar uma relida para lembrar de algumas coisas. Mas é muito interessante. Tem uma parte que eu gostaria de trazer hoje que é bem interessante, que não deu tempo. E aí a gente vai começar a ligar uma série de coisas que a gente acha que é a criação de alguém que está falando uma bobeira aqui. Ela não é. Ela faz muito sentido e as coisas estão se ligando, estão se fechando. E a ciência, mais uma vez, está ajudando a isso ser esclarecido. Né? Aí deixa de ser só a nossa fé. Obrigada, Tá bom? Ricardo. Obrigado. Boa leitura. Vamos então encerrando, nos preparando para os passos que vamos receber em poucos minutos. Agradeço a todo o plano espiritual que se fez presente hoje, que me ajudou aqui nessa exposição, tentando trazer os melhores ensinamentos de forma mais simples, prática. Acredito que tenha atingido esse objetivo e que possamos estar aqui novamente nas próximas semanas. Que assim seja. Graças a Deus.